Nesta primeira microaula de redação científica, nós aprenderemos a escrever o título de um trabalho acadêmico. O título de um trabalho é a primeira coisa a ser lida em um texto científico. É ele que dá a primeira impressão. E a primeira impressão é a que fica, uma vez que é o título que representa a primeira identidade do seu trabalho. É através dele que o trabalho será reconhecido na comunidade acadêmica e localizado nas principais bases eletrônicas de trabalhos científicos. Dessa forma, é importante que o título seja curto, ou seja, expresso em poucas palavras. Por exemplo, recomenda-se para um título de texto científico utilizar no máximo 2 linhas ou no máximo 6 palavras que representem o conteúdo principal do seu texto. O título deve ser fiel ao que está escrito no restante do texto, ou seja, espera-se encontrar no restante do trabalho aquilo que foi apresentado inicialmente no título. Dessa forma, não coloque no título aquilo que o leitor ou o revisor não conseguirá encontrar ao longo do seu texto. Eu já vi trabalhos sendo reprovados porque o autor no título disse uma coisa e o revisor ficou procurando ao longo do texto aquilo que foi dito no título e não foi encontrado. Por isso, o trabalho foi reprovado. O título deve ser também compreensível, ou seja, apresentado de forma clara que convide o leitor a ler o restante do texto do seu trabalho. Ele também deve ser atrativo, no sentido de apresentar alguma novidade ou alguma informação que cative o leitor ou o revisor a ler o restante do texto. Então, através do título é que você vai chamar a atenção para a novidade do seu estudo, chamar a atenção para uma forma diferente de tratar um tema. Então, seja criativo para despertar esse interesse do leitor. O título, essencialmente, ele deve evidenciar o objetivo geral do trabalho ou a principal conclusão, ou seja, aquilo que é novidade para a literatura científica. E através dessa comunicação é que vai ser chamada a atenção do leitor ou do revisor para a leitura do restante do seu texto. Apresentamos aqui alguns exemplos de títulos de trabalho. O primeiro, um curso de programação à distância com metodologias ativas, análise de aprendizagem por métricas de software. Destacamos de outra cor as expressões que mais chamam a atenção para o trabalho. Esse título ele foi criado em um período em que as metodologias ativas estavam em alta, mas não aplicadas no contexto da educação à distância. E chamamos também a atenção para o trabalho através dos termos de análise de aprendizagem e métricas de software, que apresenta já de primeira uma novidade do trabalho, que é fazer análise de aprendizagem em um curso de programação utilizando métricas que ninguém ainda tinha utilizado, pelo menos no contexto da educação à distância. No segundo exemplo, nós chamamos a atenção do trabalho pelo seu contexto, que é a educação prisional. Então, como é novidade desenvolver ensino de programação para essa área, nós buscamos usar esse termo para chamar a atenção do leitor. Utilizamos uma teoria de aprendizagem baseada em Gagne. A novidade não está no uso da teoria, mas sim no contexto em que essa teoria foi utilizada e a finalidade, que foi o ensino de programação de computadores. Nesse terceiro exemplo, nós evidenciamos o objetivo geral do trabalho, que é promover uma estratégia de aprendizagem para nivelamento e formação de alunos, através de um sistema online de avaliação formativa. A avaliação formativa evidencia também chama atenção para o trabalho, uma vez que é uma metodologia que favorece a aprendizagem.
Então, os termos que utilizamos neste título evidencia claramente o objetivo geral do trabalho e chama atenção pela aplicação da avaliação formativa. No nosso último exemplo, também evidenciamos uma finalidade educacional, que é a avaliação diagnóstica da aprendizagem, em um curso de programação à distância. E chamamos atenção para a técnica que nós utilizamos para fazer essa avaliação, que é a visualização de informação, que consiste em apresentar imagens em várias variáveis, de forma que eu consiga ter uma análise mais minuciosa de um processo de aprendizagem. Observem que todos os títulos contêm no máximo 2 linhas, as palavras que representam o conteúdo do trabalho são no máximo 6, então eu consigo me expressar de forma curta, objetiva, clara e atrativa, de forma a apresentar para a comunidade acadêmica novidade e relevância de um trabalho. Concluindo, um bom título, ele fornece um rápido e claro entendimento do que é o seu trabalho, em apenas 2 linhas ou no máximo 6 palavras. Deve se alinhar com o objetivo geral e as conclusões, porque geralmente são as conclusões que evidenciam a contribuição, isto é, a novidade e a relevância do seu estudo. E ele deve facilitar a recuperação eletrônica. Então, recomenda-se colocar palavras simples, que sejam fáceis de ser localizadas em buscadores de textos da internet.